Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país. E nas nossas turmas, há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Também. Para finalizar, nós temos um tema mais tranquilo, que é o ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal, meus caros e minhas caras, também é uma forma de expansão da justiça penal consensual, nasceu com uma resolução do CNMP 181 de 2017. A gente sabe que as resoluções do CNMP têm caráter normativo primário. Apesar disso, a OAB e a AMB não gostaram e ajuizaram duas ADIs, a 5793 e a 5790, discutindo a legalidade dessa resolução do CNMP que previu o acordo de não persecução penal. E aí, para resolver esse imbróglio, o pacote anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019, inseriu no Código de Processo Penal, no artigo 28A, o ANPP. E aí afastou essa discussão. O ANPP é um instituto simples, né? Ele é cabível, primeiro, cabimento e condições. O crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. E a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Então, obviamente, a gente vai observar as causas de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, não pode ter violência grave ou ameaça, violência ou grave ameaça, perdão, e a pena mínima inferior a 4 anos. O parágrafo 2º do artigo 28A prevê outros casos em que o benefício não é cabível. Então, primeiro tem que ser sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos. Não é cabível ao NPP se couber transação. Por quê? Porque a transação é mais branda, a transação é o caso previsto na Lei 9.099, quando a pena máxima é até 2 anos. A transação não precisa de confissão, o acordo de não persecução penal precisa de confissão do investigado. Então, se for cabível, transação. Outro, se o investigado for reincidente ou houver elementos probatórios de que a conduta é habitual, reiterada ou profissional, salvo se as infrações pretéritas forem insignificantes. Se o agente for beneficiado nos últimos 5 anos ao cometimento da infração, em acordo de não persecução, transação ou suspensão condicional do processo. E, por fim, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Temos, portanto, essas limitações aí. Quais são as condições? É claro que o acordo de não persecução penal, ele não vai ser aplicado assim de qualquer jeito. O acordo de não persecução penal tem algumas condições que precisam ser cumpridas. Quais são elas? Essas condições, a lei fala, o artigo 28A fala cumulativas e alternativas. Está errado, né? Não tem como ser cumulativo ou alternativo o princípio do terceiro excluído da lógica aristotélica. Ou uma coisa é ou não é. Não existe uma mulher que é e não é grávida. Está ou não está grávida. Não existe isso. Ou é ou não é. Então, alternativas. Essas condições podem ou não ser cumulativas. Que condições são essas? Aí o MP que vai estabelecer. Reparar o dano ou restituir à vítima a coisa, salvo na impossibilidade. Renunciar voluntariamente aos bens e direitos indicados pelo MP como instrumentos ou produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local indicado pelo juiz da execução. Pagar prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social, indicada pelo juízo da execução. Cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo MP, desde que proporcional e compatível. Então, o MP pode colocar uma condição ou outra que não essas previstas. E como é que é o procedimento? Simples, bastante simples. Primeiro, temos a formalização. O acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, firmado pelo membro do MP, pelo investigado e seu defensor. Parágrafo 3º. A polícia não faz acordo de não persecução penal, só o MP. Homologação. Então, feito o acordo,
para a homologação, será realizada uma audiência. O juiz vai verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições, ele devolve os autos ao MP para que seja reformulada a proposta, certo? O juiz pode recusar a homologação da proposta que não atendeu os requisitos legais ou quando não for realizada essa adequação. Execução. Homologado o acordo, o juiz devolve os autos ao MP para que inicie sua execução perante o juízo da execução penal. Intimação da vítima. Olha que coisa interessante, isso tem a ver com a justiça restaurativa. A vítima será intimada para a homologação do acordo de não persecução e de seu descumprimento. Da homologação e do seu descumprimento. Vai querer o que quiser. Descumprimento. Descumpridas quaisquer das condições, o MP comunica ao juízo para fins de rescisão do acordo e oferecimento da denúncia. E o juiz, ou melhor, o MP pode fundamentar o descumprimento do acordo como justificativa para não oferecer uma suspensão condicional do processo. Por fim, cumprido o acordo, aí haverá a extinção da punibilidade. Cordeiro, e se o MP recusar o acordo? No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo, o investigado pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28, às câmaras de coordenação e revisão, ou ao Procurador-Geral de Justiça, no caso dos MPs estaduais. Uma pergunta interessante é, tá bom, essa nova lei, o pacote anticrime, ele prevê expressamente esse acordo de não persecução penal. Perdão, pessoal. Aí vem a dúvida. No caso de pessoas que foram denunciadas numa época que não havia esse acordo de não persecução penal, é possível aplicar retroativamente esse benefício e reconhecer essas pessoas esse benefício? Essa é uma discussão muito, muito boa. Está pendente de julgamento no STF o HC 185-913, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, em que isso será decidido. O posicionamento da PGR é no sentido de que o artigo 28A, que trata do acordo de não persecução penal, deve ser aplicado de forma retrospectiva, inclusive na fase recursal até o trânsito em julgado. Então a pessoa foi denunciada, e aí veio a possibilidade de fazer acordo de não persecução penal, pode fazer, até o trânsito em julgado. O STJ, por outro lado, tem precedência, a quinta turma, no sentido de que a denúncia não pode ter sido recebida. Para o STJ, a quinta turma, se a denúncia foi recebida, aí já não pode mais aplicar o pacote de crime, ainda que a denúncia tenha sido recebida no momento em que não havia o acordo de não persecução penal. Então, não é possível aplicar retroativamente, segundo o STJ, o marco é o recebimento da denúncia, a PGR entende que é o trânsito julgado, o STF ainda vai decidir isso. Meus caros e minhas caras, foi um prazer falar com vocês sobre esses temas tão caros. Nós estamos falando aqui há pouco mais de 1 hora. Para mim foi um prazer inenarrável e eu desejo a vocês, claro, um sucesso absoluto na sua prova de concurso, o concurso do Ministério Público de Minas Gerais. Eu espero que vocês consigam conquistar uma carreira que é fabulosa. Tenho muitos amigos, membros do Ministério Público Estadual, e são todos muito felizes e zelosos, atentos aos deveres da sua profissão. Ok? Um grande abraço e a gente se vê por aí. Boa sorte nos estudos. Até mais.